Olá, bem-vindos a mais um Minutos para Reconectar. O nosso tema de hoje é: qual é o ritmo ideal para o aprendizado? A gente ouve falar que a gente deve esperar o tempo de cada um aprender, que cada um tem um tempo para aprender. Outros já dizem que não se pode esperar para aprender, porque pode passar o tempo. Então, qual é o ritmo ideal de aprendizado, né, para que o aprendizado ocorra? E eu preciso dizer que aprender é uma habilidade que todos os seres humanos, todos os seres vivos, na verdade, possuem, né? Que é uma capacidade de interagir com esse mundo e reagir a ele, se adaptando a ele da melhor forma possível. Isso é aprender. Então, isso é uma coisa que acontece a todo instante. A gente está fazendo isso em todo momento, né? A gente está em casa, está aprendendo, a gente vai para a escola, está aprendendo, a gente anda na rua, está aprendendo, a gente não está fazendo nada, também está aprendendo. Porque a ideia da aprendizagem não é que eu precise pegar algo que alguém sabe e isso entre dentro de mim. Não é assim que é a aprendizagem. A aprendizagem são habilidades de colocar em funcionamento o meu organismo para que eu absorva o mundo, né, consiga perceber as coisas que estão ao meu entorno e que, ao sentir esse mundo, ao sentir o que ele faz comigo, eu consiga construir as melhores estratégias de reagir ao mundo. Então, se uma criança é pequena e ela ainda não senta, né, então as primeiras coisas que ela vai fazer, um bebezinho, é tentar achar, né, ela está o tempo todo ali brincando, ela começa brincando, deitadinha, e aí os estímulos de brincar são importantes, mas não são eles que fazem o aprendizado ocorrer. É a busca que a criança tem por esse brincar, o interesse, o prazer que ela encontra nesse brincar, que faz com que ela tenha cada vez mais força para ir nessa direção e cada vez mais ela fortaleça as estruturas que fazem com que ela mova os bracinhos e vá fortalecendo toda a coluna vertebral, né, toda a medula ali, vai amadurecendo os neurônios, as conexões que tem ali, né, fortalecendo a musculatura, porque ela bota em uso isso, até que chega um ponto em que os sensores de equilíbrio dela, que estão dentro do ouvido, junto com tudo isso, vai fazer com que ela consiga se mover, né, mover as costas numa direção de sentar e ficar firme. Então, é um aprendizado que depende dela fazer movimentos em direção a algo, né? E esse movimento, se a gente parar para pensar um pouquinho, depende de duas figuras. Uma figura que é o estímulo, é a coisa que está chamando a atenção dela, a pessoa que está chamando a atenção dela, o ser vivo ou um ser que não é vivo, mas que está chamando a atenção dela, né? Porque ele tem algo que ali ocorre nele e que a atrai, né? E ela quer explorar aquele objeto e ela tenta achar meios de chegar até esse objeto. Então, o aprendizado é algo que ocorre de dentro para fora, não exatamente de fora para dentro. Tem o elemento externo? Tem, mas é um elemento externo que eu preciso estabelecer um desejo de ir ao encontro dele. Isso é aprender. É isso que a gente precisa fazer. Mas qual é o ritmo desse aprendizado? É um ritmo em que dentro de mim ocorram movimentos internos, todo o meu organismo vai se mover, né, vai se remexer de alguma forma em direção a esse objeto, porque esse objeto faz algo, esse objeto, essa pessoa, faz algo que entra numa situação que combina com esse meu movimento interno. Então a gente pode pensar nisso como se eu vibro aqui numa determinada frequência, aquele objeto que está lá, ele também vibra numa determinada frequência, e a gente começa a vibrar numa frequência parecida. A mesma frequência que eu estou aqui é aquela que está lá, e a gente precisa se tocar, se encostar, se conectar, para que a gente possa descobrir exatamente se nós somos parecidos, o que a gente tem de parecido, o que esse objeto, esse ser, essa pessoa faz em mim, que me faz aumentar isso que eu já sinto. Então, isso que já ocorre dentro de mim.
E aí esse trabalho todo a gente vai chamar de exploração, né? De experimentação do mundo, de aprender sobre o mundo, aprender algo que vibra lá vai começar a vibrar aqui dentro de mim. Então, a gente precisa desses espaços, como eu citei no vídeo de ontem, desses momentos, para que essas vibrações lá e cá ocorram, e que essa ressonância, que é quando uma coisa vibra lá, outra vibra cá, ela vai ressoar, e quando as duas vibram na mesma frequência, ao mesmo tempo, isso aumenta a vibração. Isso faz como se fosse um espelho, bate lá e cai, e a gente começa a ter uma maior intensidade, uma maior percepção, e isso vai gerar reflexos em todo o meu organismo, assimilando esse objeto, essa pessoa, essa situação, essa experiência. Então, o ritmo do aprendizado é um ritmo em que há a ressonância, em que há a conexão entre duas coisas. E então, o papel de quem ensina não é exatamente pegar o que ele sabe e querer enfiar na cabeça, né, daquele que está ali para aprender, daquele que supostamente não sabe, né? Não existe o não saber, existe o não ter encontrado essa faixa de ressonância, esse espaço em que eu vibro aqui internamente e isso se sincroniza com aquela vibração que está lá na minha frente, para que eu possa capturar o mundo e sentir aquele objeto dentro de mim. Eu preciso sentir aquele objeto, eu preciso sentir aquele movimento que o outro ser faz dentro de mim para que eu possa aprender. Então, não depende dele me dizer, principalmente com palavras, quanto menor a criança, eu já falei ontem, não vai depender de ele me dizer, tentar me convencer externamente que isso funciona. Por isso que crianças, eu sempre digo que crianças não aprendem com as palavras dos pais. Ela não vai aprender, não faz isso, não faz aquilo, ou faz isso, ou é assim que funciona. Não é isso que a criança está ouvindo. Ela não está ouvindo nada disso. Ela precisa primeiro se conectar comigo. Ela precisa sentir o que eu sinto, né, dentro dela, experimentar, ter essa sensação de experimentação de que algo ali está dentro de mim, e quando isso funciona na mesma frequência, o mesmo movimento, a mesma vibração, isso fará um sentido interno para mim, e aí as palavras que estão sendo ditas vão se acoplar nesse sentido, vão se juntar as palavras junto com o que eu senti, junto com as respostas que a experiência me dá, ou que eu consigo interferir na minha experiência. Então, eu senti algo e eu me mexi, aquilo lá foi para frente, e era isso foi legal, porque isso aumentou a minha vibração interna, então gostei, entendi. Aí alguém fala, você empurrou a bola, jogou a bola, entendeu o que é jogar bola, né? Então, é algo que é interno, que pode sim ser apoiado por uma pessoa, alguém que ensina, né? Um professor, um pai, um educador, seja quem for. Todos nós somos educadores de todos os outros, né? A gente está sempre se educando ao interagir. Então, quando a gente estabelece essa conexão do que se passa dentro com o que se passa fora, a gente entra numa ressonância, aquilo faz um sentido e o aprendizado ocorre. É esse o ritmo do aprender, né? Então a ideia é que, para que eu possa aprender, eu passe por essas fases. E por que cada um tem seu ritmo? Porque cada um tem uma experiência do mundo, cada um tem uma interação com o mundo. Se a minha interação com o mundo é mais podada, né? Se eu sou cuidado em excesso, se eu sou protegido em excesso, eu não vou ter a possibilidade de experimentar certas situações. Então eu não vou conseguir aprender, eu posso ter atrasos no andar, eu posso ter atrasos no falar, eu posso ter atrasos em várias outras atividades que a gente considera como esperadas para determinada idade, mas que não necessariamente sejam problemas, né, na organização das células, né? Não é uma coisa orgânica, é algo que não foi experimentado suficientemente para passar por aquela fase. Então, primeiro eu tenho que, deitadinho, ter vários estímulos para que eu possa me sentar. Depois, sentado, eu tenho que ter outros estímulos para que eu possa ir em direção a objetos cada vez mais longe. Vou me arrastando até que eu engatinho. Depois eu tenho mais estímulos para que eu possa andar.
não vou sair do deitado direto para o andar. Eu vou ter que passar por algumas dessas fases. Às vezes a gente atropela um pouco algumas, tenta acelerar demais algumas fases, que geram algumas consequências futuras, né? Se eu não passo pelo engatinhar, eu não desenvolvo alguns movimentos, né, na minha cintura escapular, cintura pélvica, as duas cinturas que a gente faz um jogo de direita e esquerda, e eu vou ter dificuldades depois em algumas habilidades. Então, o ritmo de aprender não eu tenho que aprender até tal idade, depois tal idade, eu já tenho que saber fazer tal coisa. Se eu não passei pela fase anterior, ou se eu passei de forma atropelada, ou forcei demais porque eu não tive determinadas experiências, fui empurrando experiências mais complexas para aquela criança, aumentando às vezes o estresse, a ansiedade, uma série de coisas que a gente não tem tempo para falar aqui. Mas se eu atropelar isso, a fase seguinte já fica mais difícil, né? Ou fica prejudicada. Então, o que a gente precisa é respeitar as fases, não é, eu vou dar o tempo que for necessário, não é isso, é respeitar as fases, porque não adianta eu querer ensinar a ler e escrever se antes eu não ensinei a sentir o mundo, a sentir o que eu estou fazendo, a sentir o que o outro está fazendo, e se eu não transformei isso num código de palavras reconhecíveis verbais, né? Então eu não vou escrever e não vou interpretar texto se o código da linguagem não faz nenhum sentido para mim, nenhum sentido entre as coisas que eu faço com o mundo e que o mundo faz comigo, né? Se não há ressonância naquilo. Então a palavra vai entrar pelo meu ouvido, eu vou buscar dentro de mim o que está conectado com essa palavra e não tem nada conectado com essa palavra. Então eu vou ler um texto, né? Posso até aprender mecanicamente, né? Forçosamente a decodificar aquelas letrinhas, aqueles desenhos, mas eu não entendi nada daquilo, então não aprendi, né? Então, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo, mas o que é importante é que a gente estabeleça espaços para o aprendizado ocorrer, e esse espaço exige que as pessoas se conectem, né? Se eu quero educar alguém, eu tenho que primeiro me conectar com esse alguém, eu tenho que estabelecer esse momento em que o que acontece dentro dele fica sincronizado com o que acontece dentro de mim, né? E esse é o melhor educador, o melhor professor. Se você gostou desse vídeo, por favor, encaminhe para as pessoas que você acha que possam perceber algo, possam estabelecer uma ressonância com isso e fazer sentido para essa pessoa, e que possa ajudá-la, claro. E se quiser, comente, deixe suas dúvidas, seus comentários, o que você achar interessante, que a gente responde. E precisando de ajuda no aprender, seja que tipo for de aprender, não aprender somente da razão, da racionalidade, mas o aprender a se pôr em movimento, o aprender a falar, o aprender a ser, basta entrar em contato com a gente, ficaremos muito felizes em ajudá-lo. E obrigado.